Minha empresa, eu sou excelente de palco e eu tenho consciência disso. Eu gosto muito de estudar, eu tenho facilidade de transmitir conhecimento, mas eu não sou boa de administração. Eu não gosto de números, eu não Eu gosto do também. jurídico, eu não gosto da contabilidade. Então eu preciso ter quem faça isso. Exatamente. André, como que você chegou nesse ponto? Me conhecendo. Sabendo quem eu sou, sabendo até onde eu posso ir, sabendo do meu potencial, daquilo que é a minha força e daquilo que não é a minha força. Autoconhecimento é imprescindível. Quando a gente tem autoconhecimento, a gente não negocia. Não negocia a nossa personalidade, não negocia a nossa identidade. Não vai com qualquer um. Quem eu sou, o que eu quero, o que eu não quero. Eu falo que autoconhecimento a gente deveria começar por essas duas perguntas. Se você acha autoconhecimento algo complexo, comece por essas duas perguntas. O que eu quero e o que eu não quero. Em tudo na vida. Meu casamento, o que eu quero e o que eu não quero. Na minha vida profissional, o que eu quero e o que eu não quero. Na minha vida financeira, o que eu quero e o que eu não quero. Se a gente responde essas perguntas, a gente já dá um grande salto em autoconhecimento. E a gente não negocia princípios, não negocia valores, não negocia identidade. Você falou sobre questões financeiras, inclusive propostas, né? Que às vezes a gente vai dizer não para algumas delas. Hoje, eu recebo inúmeras propostas. E eu estou no momento exatamente do não. Coisas que fazem sentido com a minha vida, coisas que fazem sentido com a minha existência. E isso o que me trouxe? O autoconhecimento. Por exemplo, eu quero poder vivenciar algumas situações, eu quero poder aproveitar a minha casa, eu quero poder aproveitar o tempo com os meus filhos. Tem algumas coisas que eu quero estar junto com os meus filhos. Isso eu precisei responder. Se eu não faço isso, eu aceitaria algumas propostas que me deixam distantes do meu propósito de vida. Então, o autoconhecimento, ele é imprescindível. E eu acho impossível você conseguir se conhecer se você não se dedicar a isso. O tempo que você leva olhando para a vida dos outros, você perde Meu tempo Deus, de olhar é. para a sua própria vida. Uau. Autoconhecimento precisa ser matéria do dia todo. Às vezes eu falo isso com as pessoas, eu falo, como é que você tem tempo de se preocupar com isso? André, você viu o que fulana está fazendo? Não vi, eu estou muito ocupada comigo. Exatamente. Eu vi estou você. muito ocupada comigo. Eu acordo pensando questões e ponderando o tempo todo e olhando sobre mim, porque eu preciso entender as minhas potências e entender o meu território. Então, o autoconhecimento é uma matéria que precisa ser o tempo todo vista na nossa vida. Só assim a gente cresce. E no meu caso, assim, da espiritualidade, quando alguém vem me contar o defeito ou o erro de alguém, eu falo assim, querido, eu estou resolvendo tanta coisa minha com Deus ainda, que eu não tenho nem tempo para saber do erro dos outros. Deixa eu resolver os meus com Deus. Exatamente. Então, a gente tem... As pessoas são assim, né? Elas têm a tendência de sempre... nesse livro novo que eu estou escrevendo, vai sair só em 2027. Eu tenho um capítulo que eu falo sobre sentença desproporcional, que sempre existiu. Esse livro, eu provo que pessoas sempre foram assim. Que muita gente fala assim, a nossa geração está terrível, né? Se você derruba o copo ou mata alguém, nos comentários é a mesma sentença. Chama o tribunal do crime, mata, cancela esse cara. Então, ou seja, o cara que derrubou Suspende o o copo ou que CPF. cometeu um crime. Cancela o CPF e tal. Essa sentença desproporcional sempre teve. Ou seja, lá em Gênesis, Caim matou Abel porque Abel deu uma oferta melhor do que ele. Uma sentença desproporcional. Abel matou alguém? Não. Roubou alguém? Não. Mexeu com a família? Não. Por que morreu? Porque eu não gostei do que você fez. Vou te matar. Então, sempre teve. Os irmãos de José o venderam para o Egito também em Gênesis. Ou seja, lá no início. A gente está falando do início do mundo. Porque ele tinha um sonho. E aí tem um verso que diz assim, que os irmãos dele olharam para ele, eram pessoas espiritualizadas, lembrando que eles são os patriarcas, né? Eles olharam para José vindo e falaram assim, olha lá o sonhador vindo, ó. Vamos matá-lo para ver no que dará esses sonhos. Ou seja, só porque o menino tinha 17 anos na época, era visionário, ele falou assim, vamos matar para ver se vai acontecer. Olha como é que a sentença é desproporcional. Só que a internet agora, ela trouxe o poder da gente ver ao vivo e a cores e 24 horas todas essas mazelas que as pessoas vomitam o dia todo. Inveja, quero que você morra, te odeio, nunca te vi na vida, quero teu mal, etc, etc. Como a gente pode usar a psicanálise, o autoconhecimento e toda a expertise que você tem, a sua experiência, para a gente se blindar, né? Você já falou muita coisa. Você tem que saber quem é você tem que saber que se trata da outra pessoa e tal. Mas tem alguma dica do tipo,
coisa que eu faço, por exemplo. Eu não fico vendo rede social. Mas por quê? Porque eu leio especialistas, gente de Harvard, de Stanford, que explica que você, além de estar perdendo tempo, você está pegando uma informação que não é precisa, está enchendo o teu cérebro com violência, com fofoca, com coisas que você não precisa, vai ter uma obesidade ali de informação e você está perdendo simplesmente a capacidade de raciocínio, de pensamento e tempo para produzir. Qual a outra dica mais prática que você daria para a pessoa se blindar dessas coisas? Se esse problema, essa inveja, essa sentença desproporcional vier de perto, no caso de familiares, amigos, vizinhos, ou vier da internet? Primeiro que a gente precisa proteger a nossa energia. Chame isso de energia, outras pessoas vão chamar de outro nome. E você falou muito bem, por exemplo, rede social. Eu não leio comentário, desde o início. Meu filho uma vez leu comentários, passou a noite sem dormir. Eu falei, para que você está lendo? Eu não leio mesmo. Não. Pode comentar qualquer coisa que quiser nos meus posts. Eu dificilmente vou ler, porque isso arrebenta, tira a minha energia. Então, existem comportamentos, existem pessoas. Agora, eu digo assim, André, como que eu estou num ambiente, por exemplo, familiar, e eu vou me proteger disso? Eu falo que tem 3 níveis de diálogo, e a gente deveria exercer isso na vida, com as pessoas. O que mais acontece às sentenças desproporcionais? Isso envolve, em geral, relacionamentos. Sejam no trabalho, seja na sua família, seja em qualquer lugar. Como que eu me blindo para que a sentença desproporcional nem chegue a mim? Existem 3 níveis de diálogo. O problema é que a gente confunde e a gente usa o 3º nível com todo mundo. Como que eu protejo a minha energia? Primeiro nível de diálogo, conversas superficiais. Então, você vai olhar para esses 3 níveis e vai dizer assim, com quem e com qual eu posso chegar até o 3º nível. Primeiro nível, eu chego em qualquer lugar, você está lidando com pessoas que você nem conhece, você está num ambiente de pessoas muito críticas, para que você vai aprofundar? As conversas precisam ser superficiais. Boa. Vai falar sobre o tempo, se vai chover em São Paulo, sobre o trânsito. O jogo de domingo, como é que foi? Isso. É o papo que eu tenho com ele. É o papo e o jogo. Isso. Sim, coisas... O trânsito de Barueri. Hoje eu fui para Alphaville, o trânsito estava assim, conversa superficial. Jogar para fora. Por aí você já se blinda muito, porque você não está aprofundando. Segundo nível, eu falo sobre conversas superficiais e eu falo a minha opinião. Esse aqui eu já tenho que escolher com quem eu estou falando, porque aqui eu já começo a me vulnerabilizar. O trânsito de Barueri, que estava cheio, que estava não sei o que lá, e o que eu penso sobre. O trânsito estava ruim, mas eu imagino que o político que não cuidou, que o fulano, que o beltrano, que o ciclano. Esse nível 2 de conversa você já tem que ter com pouca gente, porque você começa a se vulnerabilizar. O 3º nível, eu falo do assunto, eu falo da minha opinião e eu falo como eu me senti. O trânsito de Barueri estava muito ruim, eu acho que foi os políticos que não cuidaram e eu me senti muito exposta, porque eu tenho uma história de já ter passado por violência, eu tenho medo de ser assaltado, eu tenho medo de bater o carro, aquilo me deixou fragilizada, eu quase tive uma crise de pânico. Percebe que no nível 3 você se vulnerabiliza muito? Eu já me expus muito. André, com quem eu devo ir até o nível 3? Com pouquíssimas pessoas. A grande maioria das pessoas, se você quiser se blindar da sentença desproporcional, fique no nível 1. Com 30% das pessoas, o nível 2. Você fala do fato e da sua opinião. Com pouquíssimas pessoas, do fato, da sua opinião e do que você sente. Ou do que você sentiu, ou do que aquilo te envolveu. Nós somos, quanto mais íntimos, mais vulneráveis. A intimidade, ela nos vulnerabiliza. Nós somos proporcionalmente vulneráveis de acordo com o nível de intimidade. Cuidado com quem você dá intimidade. Eu digo que na minha mesa e na minha cama, pouquíssimos, só os que eu escolho e os que eu confio. Muito cuidado com quem você põe na sua mesa e na sua cama. Você pode ter um problema muito sério e depois dificilmente você se recupera. Tem um poema russo que eu acho maravilhoso, que ele diz assim... Nós abrimos a porta da nossa casa e você pisou os nossos jardins. E depois nós permitimos que você permanecesse. E você pisou os nossos jardins e destruiu os nossos móveis. E nós nos distraímos. Você pisou o nosso jardim, destruiu os nossos móveis e cortou as nossas gargantas.
Cuidado com quem você põe dentro da sua vida. A maioria das pessoas precisam permanecer no nível 1. Jesus tinha trocentos discípulos, que depois era menos, que depois era 12, que depois era 3. Esse modelo ele serve para a vida. Nós não somos pessoas de multidões. Não dá para expor aquilo que é mais íntimo seu para qualquer pessoa. As minhas verdades, poucos acessam. Eu falo que eu estou numa fase da vida em que eu abri mão de ter opinião. Eu mudo a opinião fácil. Com a grande maioria das pessoas. Estou aqui tomando essa água. Estou tomando isso aqui lá. André, esse copo aí é de metal. Eu falo, nossa, é mesmo. Não tinha percebido. Eu sei que está certo. É de metal mesmo. 90% das pessoas eu abro mão de ter opinião própria. Economiza tempo. Fica com a sua verdade, com a sua opinião. Não vou bater boca com você. Não vou me expor. Não vou falar do que eu sinto. Não vou falar das minhas emoções. Isso que você está falando me lembra muito um discurso que eu uso sempre assim, em mentorias fechadas que eu tenho. E eu falo assim, gente, o bom de você estar nessa mentoria é que você vai escutar coisas que eu jamais falaria em público. Porque tem a ver com a minha opinião, tem a ver com coisas que eu vejo e tem a ver com verdade que as pessoas não estão prontas para ouvir. Exatamente. Elas vão ficar extremamente feridas com a verdade. A verdade ofende muitas vezes, né? Então, às vezes você tem que estar num ambiente muito seguro, por isso que vale a pena você procurar ambientes onde você vai poder aprender de verdade, porque geralmente na internet as pessoas estão falando o que dá para falar e não tudo que poderia ser dito, justamente para não ser alvo de trocentos ataques ou simplesmente entregar uma verdade que vai ferir muita gente, né? Uma vez uma moça me escreveu uma carta, eu recebo muitas cartas à mão, engraçado isso, né? A gente viaja pelo Brasil, eu recebo muitas cartas e guardo todas. Engraçado mesmo. A gente tem várias caixas assim com cartas. E aí uma moça escreveu assim, Thiago, queria que você orasse, porque, assim, eu não consigo casar, eu estou tentando, eu me esforço, mas começam um relacionamento comigo, já terminam e tudo e tal. E aí, no final, ela deu uma informação importante. Ela falou que eu tive meu primeiro filho com 16 anos, hoje eu tenho 3, com os pais diferentes. E aí, agora com 35, muita gente não quer me assumir e tal. Se eu falar a verdade para ela, que é verdade, fica mais difícil para você, é uma verdade que dói. Você já percebeu que toda vez que tenta mudar, alguém faz você se sentir culpada por isso? É a amiga, a família, o marido, o ambiente. Gente que diz te amar, mas te puxa de volta para o mesmo lugar de merda de sempre. E isso tem nome: mentalidade de caranguejo. Um sobe, os outros puxam para baixo. E talvez o motivo da sua vida não andar não seja a falta de esforço, seja o balde onde você vive. Não seja um caranguejo é o que vai fazer você enxergar isso. Clica agora no link na descrição ou no comentário fixado antes que esse ambiente destrua o resto da sua vida.